Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho como que a gente encontra uma função inversa. A gente tem que lembrar o seguinte, que uma função ela vai admitir inversa quando ela é uma função bijetora. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que é uma função bijetora, a gente tem um vídeo também no canal falando sobre isso, tá? Como que eu classifico uma função em bijetora. E a função ela pode ou não admitir inversa. O que seria a ideia de uma função inversa? Se eu tenho uma função f que tem um conjunto de partida e um conjunto de chegada, a função inversa, a gente vai inverter essas nomenclaturas. O conjunto que era a partida da função f vai ser a chegada da função inversa dela. E o conjunto que era a chegada da função f passa a ser o conjunto de partida da função inversa. Então, por esse motivo, como vai inverter domínio e contradomínio, eu preciso que a função seja uma função bijetora. Tá? Essa é a condição para que a função tenha inversa ou não. Olha só, sobre a questão do conjunto da função inversa, a gente pode pensar da seguinte maneira: seja f uma função de a e b bijetora. Chama-se função inversa de f a função f elevado a menos 1. Então, se a função for uma função g, a inversa vai ser g elevado a menos 1. E nesse caso, o que vai acontecer? Como a minha função f era de a em b, a função inversa vai ser de b em a, ou seja, trocou os valores aqui do domínio e do contradomínio. Se e somente se na função f, se eu substituir o x por m, a minha resposta vai ser n. E o que tem que acontecer na minha função inversa? Quando eu trocar o x pelo n, que era a resposta da primeira função, tem que voltar no valor inicial m. Tá? Para qualquer valor de m pertencendo ao conjunto A e de n pertencendo ao conjunto B. Seja a função f menos 1 é chamada de função inversa da função f. Tá? Então vamos ver como que a gente encontra essa função de uma maneira bem simples e prática, tá? Seguindo alguns passos. Então, para encontrarmos a função inversa de uma função, seguiremos os seguintes passos, né? Olha só, peguei uma função aqui, ó, uma função bem simples, uma função de a em b, definida por f de x igual a x mais 5. Vamos determinar, se possível, a sua função inversa, f menos 1 de x. Então, vamos lá. Como que eu começo? Seguindo esses passos. Primeiro passo, eu vou trocar o f de x por y. Então, como a minha função é f de x igual a x mais 5, eu vou trocar por y igual a x mais 5. Simples assim, tá? Substituímos o f de x por y. Segundo passo, isolar o x. Agora, eu vou deixar o x igual a alguma coisa. Então, esse é o passo que dá um pouquinho mais de trabalho. Como minha função é y igual a x mais 5, y menos 5 lá, é igual a x, ou seja, o x é y menos 5. Isolamos o x, esse é o segundo passo. O terceiro passo que a gente vai ver aqui agora, matematicamente ele pode ser estranho, mas ele funciona bem para determinar a função inversa. O que é o terceiro passo? Eu vou trocar no segundo passo, como quando eu isolei o x, eu vou pegar agora no terceiro passo, eu vou trocar o x por y, é apagar uma letra para outra, e o y por x, ou seja, como eu tinha aqui que x é igual a y menos 5, eu vou substituir as letras. Ó. No lugar do x eu vou colocar y, no lugar do y eu vou colocar x. Então, eu vou ficar com y igual a x menos 5. Simples assim. Praticamente a gente já encontrou a função inversa. Agora falta somente o quarto passo. O que vai ser o quarto passo? Trocar o y agora por f menos 1 de x, para colocar a notação de função inversa. Então, no caso, ó, como a minha função é y igual a x menos 5, que eu encontrei no terceiro passo,
Substituindo agora o y por f menos 1 de x, eu vou ficar igual a x menos 5. Então, essa é a minha função inversa. F menos 1 de x é igual a x menos 5. Então, a função f de x igual a x mais 5 possui como função inversa a função f menos 1 de x, x igual a x menos 5. Espero que tenham entendido. Muito obrigado.